Você sabia que os bastidores do poder escondem segredos que a maioria das pessoas nem imagina? A Bíblia já narrava a queda do rei Oséias por se envolver com o ocultismo, e hoje relatos impressionantes conectam líderes políticos a rituais sombrios. O que está oculto está prestes a ser revelado para você. Ainda neste vídeo, casos reais. Ex-senador Collor e do prefeito do Paraná e mais políticos. O sacrifício de crianças em rituais de magia negra. A conexão entre adoração de deusas falsas e miséria nacional. Como a feitiçaria destrói nações inteiras. Existe um mistério espiritual acontecendo nos bastidores do poder e dentro de muitos lares que você precisa conhecer hoje. Nesta forte mensagem do pastor João Ribe sobre o rei Oséias. Descubra como as decisões de governantes e práticas ocultas na história trazem consequências devastadoras para o povo. Mais do que isso, entenda o perigo real de objetos de idolatria, superstições e práticas diárias dentro da sua própria casa que podem estar atraindo laços espirituais e amarrando a sua vida familiar e financeira por gerações. Assista até o final, entenda como identificar esses laços invisíveis e aprenda o segredo bíblico definitivo para quebrar toda a maldição hereditária sobre a sua semente. Deus quer libertar e restaurar a sua casa hoje. Quer entender os sinais proféticos e proteger a sua casa de laços invisíveis? Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma revelação divina. Segundo livro de Reis, capítulo 17. Localize e veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia Sagrada. Se tiver alguém perto de você sem a Bíblia, chega perto desta pessoa e mostra para ela onde que nós vamos ler. Aqui diz o seguinte: no ano 12º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Amém? Vamos ler só até aí. Eu quero que você desocupe as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Olha, a melhor salva de palmas que já se deu aqui nesta igreja de Carapicuíba. Vamos aplaudir mais ainda. Isso, aplaude. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Diga bem alto, glória ao teu nome, Senhor. Diga glória, 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 glória ao teu nome. Bendito seja o teu nome. Aplaude mais ainda. Aplaude, aplaude, aplaude. Senhor Deus, abre a nossa boca para pregar a tua palavra. Que não sejamos nós, mas o Senhor fale através de nós. Retira todo impedimento. Tudo que se opõe à pregação da tua palavra, remove agora. Abre muito mais que os ouvidos. Abre também os entendimentos. Abre também os corações. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podeis sentar, igreja. A primeira coisa que nós vimos aqui na palavra, ao iniciar esta leitura no segundo livro de Reis, capítulo 17, foi que um certo rei chamado Oséias, por ter feito o que era mal aos olhos do Senhor, Deus permitiu que ele fosse dominado, controlado pelo rei da Síria. E o rei da Síria exigia do rei Oséias, exigia presentes ou tributos, elevadas somas de ouro, prata, enfim, tecidos preciosos. Ele exigia aquele tributo para não invadir Israel. E com isso, ele foi empobrecendo a nação, foi empobrecendo Israel. Por que que isso aconteceu? Por que que o rei caiu debaixo da mão pesada do rei da Síria?
Por que a nação de Israel passou a sofrer? Porque este homem, sendo um líder, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eu vou dizer uma coisa importante para você, meu amigo, para você, minha amiga. Você, na tua casa, é um líder. Você tem uma responsabilidade tremenda com a tua casa, com a tua família. Se você fizer o que é mal diante do Senhor, você sofrerá, primeiramente, as consequências, e depois as consequências irão repercutir também na tua família. E você vai ficar dominado não pelo rei da Síria, mas por Satanás, um rei pior do que o perverso rei da Síria, mais explorador que o rei da Síria, porque você fez coisas que aborreceram a Deus. Então, é que nem o moço estava me dizendo hoje aí. Ele falou assim: pastor, eu estava com a vida arrasada, sofrendo muito, e dizendo que o pessoal dizia nas outras igrejas que eu estava tendo uma provação. Eu falei para ele: meu amigo, provação não é assim. Não é porque as coisas estão acontecendo erradas com você que Deus está te provando, que Deus está te castigando. A provação, ela só vem sobre o justo. Lembra do caso de Jó? Deus falou sobre Jó, Deus falou para Satanás: não há homem igual a ele em toda a terra, justo e temente a Deus, que se desvia do mal. Então a provação de Deus, ela só vem sobre o justo. Agora, se a pessoa não é justa, não está com a vida no altar, está fazendo coisas erradas, o que é que diz a palavra de Deus? O que o homem semear, isso também se fará. Quem semeia vento, colhe o quê? Tempestade. Então eu falei: não, isso não é provação, não. Você que criou essa complicação na tua vida com as coisas erradas que você andou fazendo. Então, esse rei aqui de Israel é o responsável pelo mal que está acontecendo com ele. Ele está sendo explorado pelo rei da Síria. Ele está fazendo a nação sofrer, porque ele é líder. Às vezes você faz a tua família sofrer e você é o culpado. E este rei provocou tudo isso, por quê? Porque ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Aí olha o que o rei Oséias fez. Ele foi procurar ajuda com o rei do Egito, com o faraó. Ele foi pedir ajuda. Olha que absurdo. Que absurdo. Você que conhece um pouquinho só da história da Bíblia, você sabe que Israel serviu aos egípcios durante 430 anos como escravos, morando mal, se vestindo mal, comendo lixo, trabalho forçado. Serviram como escravos no Egito. E agora esse rei Oséias aqui, na hora de pedir ajuda, ao invés dele se lembrar: puxa, mas no passado foi o Senhor Deus que nos livrou dos egípcios. Então, ao invés dele clamar a Deus, olha o que ele faz. Ele vai pedir ajuda para o rei do Egito. E o rei da Síria ficou sabendo da conspiração. Olha só, ficou sabendo da conspiração. Leia comigo o versículo 4. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Amado, sabe o que Deus fala na palavra? Este homem aqui, o rei Oséias, ele já estava avisado. Isto é, se ele lesse a palavra de Deus, ele ia saber que Deus já tinha avisado para não procurar esse tipo de aliança. Confira comigo no livro de Êxodo, capítulo 34, no versículo 12. Vamos lá. Você vai aprender a palavra de Deus agora. Êxodo 34, 12, diz assim: guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra aonde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Quer dizer que o rei Oséias foi fazer concerto, aliança com o rei do Egito, e caiu no laço. No laço.
Por que ele caiu no laço? Ele piorou a situação dele, porque agora ele perdeu também a liberdade. Olha aqui, ó. O encerrou na prisão, na casa do cárcere. Agora ele não é apenas explorado, agora ele não é apenas maltratado, agora ele perdeu a liberdade. Por quê? Porque foi buscar socorro com o rei do Egito, ao invés de buscar o socorro com Deus. Você vai ver o que vai acontecendo agora, as coisas como vão se complicando, e o que este homem fazia de mal que Deus o aborrecia. O que esse rei fazia de errado para provocar tanta desgraça na vida dele, porque até agora você não sabe o que ele fazia. Até agora nós só lemos que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas nós vamos entrar no detalhe. Nós vamos saber quais eram os erros de Oséias, e você vai aprender com os erros de Oséias, você vai aprender a evitar essas desgraças na tua vida. Veja que depois que o rei Oséias foi preso, o rei da Síria foi e castigou a nação. Olha lá, versículo 5. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. Isto é, sitiou Samaria, não deixava entrar comida, nem água, nem pessoas. 3 anos o povo lá, passando fome, passando necessidade, porque o rei da Síria ficou furioso. Ficou furioso. E no ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Quer dizer que o povo inocente, o povo que era liderado pelo rei Oséias, acabou também sendo escravizado. Eu quero transportar isso devidamente para a tua situação, para você começar a ver o que está acontecendo. Se você está sofrendo, você está fazendo alguma coisa que aborrece a Deus, alguma coisa má aos olhos do Senhor. Você é o primeiro a sofrer, a ser aprisionado, porque Satanás fica furioso. E Deus te abandonou mesmo, porque você está fazendo coisas que irritam a Deus. Além de você ficar amarrado, com a vida amarrada, a tua família também está sendo amarrada. Os teus familiares acabam sendo escravizados. A tua família acaba sendo destruída. Você precisa ter essa consciência, meu querido, minha querida. O que você faz, ou vai ser uma bênção para a tua família, ou vai ser uma maldição para a tua família. Se você fizer coisas que aborrecem a Deus, então você vai ser a causa de toda desgraça na tua vida e toda desgraça na tua família. Mas se você fizer coisas boas para Deus, então você vai ser um motivo de bênção, primeiro para a sua própria vida e depois para a sua família. Porque o Evangelho nos diz o seguinte, ó, para garantir essa bênção para você, tem essa promessa na palavra de Deus: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você vai ser uma bênção, a sua família será uma bênção e o seu lar será transformado. Mas o que é, pastor, que eu vou fazer para deixar Deus irado? Então vamos conferir aqui o que é que ele fez. Porque a Bíblia é bem clara, ó. Olha aqui o que diz o versículo 7. E sucedeu assim porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus. Pecaram contra Deus. Que pecado que é? Agora nós vamos começar a ver aqui quais foram os erros deste rei Oséias e os erros que a nação acabou cometendo. Vamos lá. Versículo 12. Vamos lá, versículo 12. Acompanha aí. Primeiro erro que irritou a Deus, que fez com que Deus os abandonasse. Primeiro erro, versículo 12. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. Preste atenção. Você está acarretando desgraça na tua vida se está cometendo esse primeiro erro. Se você está servindo aos ídolos, porque Deus é claro, Ele não quer que você sirva aos ídolos. Vamos ver lá, Êxodo capítulo 20, o versículo 4 e o 5. Vamos acompanhar. Está escrito assim, ó. Vamos lá.
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Primeira coisa que aborrece a Deus: adorar ídolos. Às vezes eu vou na casa de uma pessoa para visitar, orar, e logo na entrada tem um ídolo lá no terraço, dentro de uma casinha, na parede. Então, olha aqui, ó, isso aborrece a Deus, e isso passa para os descendentes, como aconteceu com Oséias e a nação. Prejudica todo mundo, porque a pessoa está fazendo uma coisa que Deus proibiu. Mas pastor, é proibido, e como tem tanta igreja que adora ídolo, distribui santinho, santinha? Porque estão fazendo o que é mal diante dos olhos do Senhor. Segunda coisa é que eles não creram em Deus. Você pode estar cometendo agora esse segundo erro, que é não acreditar no que eu estou ministrando para você. Esse pastor aí quer me convencer para a religião dele. Não, meu amigo, eu não vim aqui para convencer você sobre qualquer religião. Não vim defender igreja, nem placa de igreja, mas eu vim te trazer a palavra do Deus Todo-Poderoso. Essa palavra que vai transformar a tua vida, que vai destruir as cadeias, que vai romper os grilhões. Eu quero que você dê ouvido à palavra de Deus. Preste atenção, versículo 14. Olha aqui, ó. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Cerviz dura, coração endurecido. Pessoa que tem a fronte endurecida, os olhos endurecidos. Não vou acreditar nesse homem, não vou dar ouvido à sua palavra, vou endurecer meu coração, não quero saber. Na minha casa eu tenho um santinho, tenho uma santinha, aquilo lá era da minha avó, foi do meu pai, agora é meu, e eu não vou tirar. Você não está dando ouvidos, e com isso você está atraindo desgraça na tua vida. A pessoa que fala, não vou ouvir, ela é dura de coração, e para ela existe um mal preparado. Confira Provérbios, capítulo 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Você está vendo? Eu duvido que é a primeira vez que você está ouvindo que não deve se adorar imagens nem ídolos. Eu duvido. Eu duvido que alguém já não falou com você na rua, em casa, no serviço, ou você ouviu em algum lugar. Você já foi muitas vezes repreendido, mas como você é de cerviz dura, coração duro, você se endurece. A Bíblia lá diz que você vai ser quebrado. Já que não é flexível, já que não muda de ideia, já que fica rígido naquela posição, você pega uma vareta que não enverga, o que acontece? Ela é quebrada. Mesma coisa acontece com a pessoa. A pessoa é endurecida, ela é quebrada de repente. De repente, foi muito avisada, não deu ouvido, não amoleceu o coração. É quebrada e não há mais cura para essa pessoa, porque depois que quebra, meu amigo, não tem mais jeito. Então Israel cometeu esse segundo pecado. Não deu ouvido à palavra de Deus. Terceiro pecado, versículo 16. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus. Quer dizer, deixaram a palavra de Deus. Se desviaram. A pessoa abandona o caminho. Ela deixa o Deus vivo e ela vai seguir outro caminho. Ela deixa a palavra de Deus, ela desobedece a palavra de Deus e vai fazer a vontade dela ou a vontade de outra entidade ou de outra religião, sei lá, mas a pessoa se desvia. Então, se ela deixa a Deus, Deus também acaba deixando-a. Confira primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Está escrito assim:
E tu conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Você está vendo? A pessoa não pode largar, porque ela abandona Deus, ela rejeita Deus, Deus também abandona esta pessoa. Quarto pecado que Israel cometeu: ao invés de adorar o Deus Criador, eles passaram a adorar as criaturas e as criações. Ainda no versículo 16, na parte B, está escrito assim, ó: e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Baal era o deus da chuva, o deus da colheita. Mas não fez chover quando Elias desafiou, né? Não choveu. Mas o povo serviu o deus Baal, lógico, lá é um deserto, tudo seco. Ah, Baal é o deus da chuva. Todo mundo ficava acendendo vela para Baal, adorando Baal. Olha aqui, fizeram um ídolo do bosque, pegaram uma árvore lá, esculpiram um ídolo e ficaram se ajoelhando na frente de um pedaço de madeira. Se prostraram perante todo o exército do céu. Se prostraram perante todo o exército do céu. Que exército é esse? Vamos ler ali, em Deuteronômio. Seja rápido, ache comigo aí. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15. Quando você vier na Paz e Vida, traga a sua Bíblia Sagrada, porque aqui você vai aprender a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15. Diz aqui, ó: guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo. Quando Moisés olhou lá a sarça ardente, ele só viu o fogo na sarça, mas ele não viu figura nenhuma. Então aqui está dizendo, olha, você não vai adorar imagem nenhuma, nem imagem que represente Deus. Guardai, pois, com diligência a vossa alma. Versículo 16. Para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastos sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Quer dizer que os exércitos dos céus, lua, estrela, sol. Você sabe que os egípcios até hoje adoram o Deus Ra? Sabe quem é o Deus Ra? O Deus Ra é o sol. A palavra Ra em egípcio quer dizer sol. Eles adoram o sol. Eles adoram o crocodilo que se rasteja lá nas margens do rio Nilo. Eles adoram gato. Na Índia se adora a vaca. No Brasil se adora elefante. Ah, pastor, não é verdade, é assim. Eu já fui em muitas casas que tem um elefante em cima da estante e o elefante está com o traseiro para a porta assim, ó. Para que é isso, irmã? Ah, é para trazer dinheiro para minha casa. Está confiando em ídolos, está confiando em imagens. Tem gente que adora as estrelas, adora horóscopo, fica acreditando nessa leitura de astros e essas coisas tais. Tudo isso aborrece a Deus. Olha, amado, pelo amor de Deus, não caia nesse laço. Às vezes você está lá no dentista esperando para ser atendido, está folheando revista e aparece lá o horóscopo. Ah, vou dar uma olhadinha no meu signo, deixa eu ver o que está falando. Eu não acredito nisso, mas deixa eu dar uma lida.
Isso aborrece a Deus. A pessoa está folheando o jornal, ela vê lá uma coisa de horóscopo, ela começa a ler. Deixa eu ver o que fala do meu signo. Ela está passando de estação no rádio. Aí passa por uma estação que vai dar o horóscopo e falou justo o signo da pessoa. Aí ela para, deixa eu ver o que vai falar hoje para o meu signo. Besteira. Qual é a tua pedra da sorte? Besteira. Deus está dizendo, não acredite nessas coisas. Isso aborrece a Deus. E a maioria das pessoas fazem isso. É verdade ou não é? As pessoas fazem isso. Agora vamos continuar lendo o que aborrece a Deus. Os pecados. São coisas espantosas que continuam se repetindo nos dias de hoje. Veja o versículo 17. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas. Fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas. Agora lá acho que é no Paraná, está sendo julgada a esposa do prefeito, a filha do prefeito. O prefeito escapou por causa do cargo político, mas foi expulso da prefeitura. A cidade quis apedrejar a casa do prefeito, quiseram linchar o prefeito, a esposa, a filha, e mais 3 homens estão sendo julgados. Sabe por quê? Eles pegavam crianças de 6, 7, 8 anos de idade, levavam para um ritual de magia negra, de bruxaria, de feitiçaria, e sacrificava a criança viva, e bebia o sangue da criança. Encontraram o corpo do menino, as 2 mãos cortadas fora, cortaram sem anestesia, cortaram ao vivo, a criança gritando, eles cortaram as mãos, cortaram os pés, arrancaram os olhos da criança, cortaram o nariz da criança, cortaram as orelhas da criança, cortaram a garganta da criança, arrancaram o coração da criança. E quando eles foram presos, por que fez isso? A filha do prefeito disse, era porque o espírito lá no terreiro pediu, o pai de santo falou, que era para a gente vencer os nossos inimigos e ter mais riqueza. Só que eles mataram várias crianças no Brasil. A maioria das crianças que desaparecem no Brasil, amados. Até teve uma novela aí que ficava toda hora mostrando fotografia, né? As mães chorando, as mães vão lá, ficam chorando. Meu filho saiu para a escola, não voltou mais. Minha filha foi para a escola, nunca mais voltou. Essas mães ficam chorando. Você pensa o quê? A maioria desses desaparecimentos são pessoas raptando crianças para fazer macumba. Sacrificando crianças. É raro pegar, porque eles não são trouxas. Eles vão fazer sacrifício em lugar deserto, escondido. Tudo é guardado muito na surdina. Políticos estão envolvidos nessas práticas de feitiçaria. Os nossos líderes estão envolvidos nessas práticas de feitiçaria, sacrificando seus filhos, como fazia a nação de Israel. E a pessoa quer o quê? Quer misericórdia de Deus? Quer que Deus tenha piedade? A pessoa só está fazendo coisas erradas. E veja, às vezes o líder da nação faz e acaba refletindo para o povo. Aquele motorista que denunciou o presidente Collor, na época que estavam investigando a vida dele, o Heriberto falou, o presidente Collor sacrificava bodes, sacrificava animais nos porões da casa da Dinda, e eu pegava os restos daqueles animais sacrificados em rituais de magia negra, eu ia jogar fora, e aquilo fedia demais. Quando um presidente está atrás dessas coisas, diz, governar o Brasil precisa de cultura, inteligência e uma pitadinha de candomblé. O que você quer que aconteça com o nosso país? A economia vai bem, mas o povo vai mal. O povo está morrendo de fome, o povo está passando necessidade, o desemprego está explodindo. Um país tão rico com tantos miseráveis. Por quê? Porque a nação e o povo estão fazendo coisas que aborrecem a Deus. O Brasil é um país tão amaldiçoado que ao invés da gente ter a Deus como o nosso símbolo de adoração, o Brasil tem uma deusa para adorar, a padroeira do Brasil.
A palavra de Deus diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Está explicado porque o Brasil é uma nação tão infeliz. Amado, nós estamos pregando. Essa mensagem está sendo gravada. Vai para o rádio, vai ser transmitida. E nós vamos continuar pregando, repetindo, falando. E mais pregadores, mais pastores, mais homens de Deus vão continuar pregando. E aqueles que derem ouvidos à voz do Senhor vão transformar o Brasil, não num país amaldiçoado, mas num país abençoado. Nós temos a missão de resgatar o Brasil das mãos sujas do diabo. Nós temos a obrigação de pregar a palavra de Deus e dizer o que a nação está fazendo de errado e o que precisa ser feito. Continue acompanhando comigo. Nós estamos vivendo numa sociedade supersticiosa. Aquele povo era supersticioso. Veja aqui comigo o versículo 17 ainda. O versículo 17, a parte B. Olha o que está escrito. E deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Você já experimentou ligar a televisão, ou de manhã, ou de madrugada, ou qualquer hora do dia? Você disca 0900 para os bruxos ler tua sorte, para eles ficarem dando os agouros da tua vida, para ficarem adivinhando a tua vida. E esse pessoal está prosperando como nunca. O diabo tem um bom marketing. O diabo faz uma boa propaganda, é no rádio, é na televisão, é no jornal, está lá 0900, liga para fulano de tal, liga para os magos fulano de tal, liga para os videntes fulano de tal. E a pessoa liga achando que vai encontrar o número da sorte, vai encontrar uma palavra que vai orientar, que vai dar um rumo, vai dar um destino. E está lá, dando dinheiro para o diabo, dando recursos para o diabo pregar o evangelho das trevas. O evangelho do diabo, ele não salva não. Ele provoca a ira de Deus. E quem é maior, é Deus ou é o diabo? Deus é maior. Então aquele que é maior, ele se aborrece e o povo paga caro. A família paga caro. Se você pega o telefone da firma ou da sua casa e fica discando para esse tipo de 0900 aí, você está acarretando desgraça para o teu trabalho, desgraça para a tua vida, desgraça para a tua família, desgraça geral, porque Deus, ele fica irado. Quer provocar Deus? Faça essas coisas aqui. Eu estou te lendo a relação do que provoca Deus, mas eu quero ir um pouquinho mais fundo com você. Eu quero que você leia comigo Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10. Do 10 até o 14. Olha o que está escrito aqui. Deus falando, hein? Isso é a palavra de Deus. É a boca de Deus. Olha a ordem que Deus deu e Moisés escreveu. Deus foi falando: Moisés, escreve aí o que o povo não deve fazer para que eu não fique irado. Eu não gosto que o povo faça certa coisa, Moisés. Escreve aí para o povo ter o aviso por escrito. Amados, será que o povo ou é cego ou é surdo, ou não tem entendimento? Vamos ler a palavra de Deus, amados. Vamos ler. Você que está hoje aqui, você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão a Deus. Eu duvido que você já não fez isso na tua vida. Olha aqui, versículo 10. Entre ti, pelo menos alguma dessas coisas você já fez. Acompanhe o versículo 10. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Ah, pastor, isso eu nunca fiz. Nunca deixei meu filho ou minha filha passar pelo fogo. Entre ti não se achará nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante. Não haverá entre ti nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Mulher ficou viúva, lógico, dá saudade, está triste, está chorando, né? A mãe perdeu um filho, perdeu uma filha no desastre, está triste, está chorando. Aí chega lá um instrumento de Satanás,
um vizinho, uma vizinha, um colega de trabalho, fala, vamos num centro que lá vai baixar o espírito da tua filha, lá vai baixar o espírito do teu marido, vamos ver o que eles falam. Olha o que Deus diz aqui, ó. Nem quem consulte os mortos. E o Brasil vive fazendo essas coisas. Adivinhação, vamos reler isso daqui? O Brasil vive fazendo isso e as pessoas acreditam nisso, ó. Adivinhação. Sempre tem um adivinhador. Todo jornal tem. Todo jornal tem um adivinhador. Prognosticador. Se você, amado, por isso que você não deve fazer joguinho de loteria esportiva, joguinho da loto, porque isso é prognóstico. Você está tentando uma adivinhação e está fazendo um prognóstico. Tanto é que o camarada, quando vai ler lá o resultado, ele lê o prognóstico. Quando você faz um joguinho de loto, você está fazendo um prognóstico. Você ainda quer ser abençoado? Deus está dizendo, não faça isso. Ah, mas é tão inocente, eu vou lá na loteria esportiva, é aprovado pela Caixa Econômica Federal, é o governo que está por detrás disso. O governo está por detrás disso, mas Satanás está por detrás de tudo. O diabo está criando essas coisas. Olha aqui, ó. Nem agoureiro. Sabe aquela pessoa que fica torcendo para as coisas darem errado? Tomara que dê errado. Tomara que aquela pessoa lá se dê mal. Isso é agourar. Nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante. Está passando a cigana, olha, R$1 para ler tua mão. E aí você vai lá nas mães dinadas da vida, né? E fica consultando as mães dinadas. Então, essas coisas aborrecem a Deus, entristecem a Deus, provocam finalmente a ira de Deus. Então Deus não aceita. Deus não aceita nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele, olha só, não tem exceção não. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então o povo estava atrás de tudo isso. Veja as consequências. Vamos reler as consequências. Versículo 18. Voltando para o segundo livro de Reis agora. Volta para o segundo livro de Reis. No capítulo 17, a partir do versículo 18, as consequências. Pelo que o Senhor, e quando você vê a palavra Senhor escrita tudo em maiúsculo, como está aí na tua Bíblia, é o nome do próprio Deus. Porque a Bíblia não era impressa, a Bíblia era escrita, copiada à mão, e o copiador, o escriba, que só fazia cópia, com medo de falar o nome de Deus em vão, ao invés dele escrever o nome de Deus, substituía o nome de Deus pela palavra Senhor, tudo em maiúsculo. Pelo que o Senhor, aqui é o próprio Deus, ó, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face, nada mais ficou. Perderam tudo. Perderam tudo. Você está entendendo porque a tua vida não vai para frente, a tua família não vai para frente, a tua vida é uma miséria? Por que as coisas não dão certas? Você vai alugar uma casa, vai alugar um apartamento, vai procurar um emprego, você sempre perde a oportunidade, nunca consegue nada. Por quê? Porque Deus tira tudo da face da pessoa. Deus vai eliminando todas as oportunidades. Por quê? Porque se essa pessoa for feliz, ter sucesso, ela vai dizer, eu venci os meus inimigos porque eu sacrifiquei a criança, arranquei o coração dela, a criança viva eu arranquei o coração dela. Por isso que o meu marido é político, é prefeito, ganhou as eleições. Não, Deus tira tudo, esse prefeito perdeu tudo, a mulher dele perdeu tudo, a filha perdeu tudo, e eles perderam a liberdade. Aconteceu com eles o que aconteceu com o rei Oséias aqui. Então a pessoa vai perdendo tudo, porque Deus tira. Deus não vai permitir que a tua vida melhore com você acendendo vela para santo, para santa, para padroeiro, para padroeira. Deus não vai permitir, não. Porque senão, você vai achar que aquilo está certo. E Deus está dizendo, não faça isso, mas não faça mesmo, porque eu me aborreço. Então, primeira coisa, primeira consequência, perdeu tudo. Todas as oportunidades fugiram de diante da sua face, nada mais ficou. Aí sobrou a tribo de Judá. A tribo de Judá estava andando direitinho na presença de Deus.
Só que, de repente, a tribo de Judá foi influenciada pelo povo de Israel. E aqui, versículo 19, diz assim, ó: até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Então, consequência, Israel contaminou Judá. Na tua família, se você fizer todas essas coisas que Deus proíbe na sua palavra, você vai acabar contaminando outras pessoas. E pode reparar, sempre tem um vizinho, uma vizinha, um colega de trabalho que fala assim: achei uma mãe de santo ótima, a consulta é baratinha, vamos lá. Sabe o que você responde? Diga para ela assim: a consulta pode ser até de graça, mas eu não consultarei ninguém mais a não ser o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. A minha fé está no verdadeiro Deus. É isso que Deus se agrada. Não se contamine. Eles contaminaram Judá. E a terceira coisa, eles acabaram provocando maldição para os descendentes. Veja o versículo 20. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel. O que foi que Deus disse? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que existe em cima nos céus, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus ficou tão aborrecido que até as pessoas que não tinham nascido foram amaldiçoadas. Se você não parar com essas coisas, se você não rejeitar essas coisas, se você não fizer uma limpeza na tua casa, o teu filho que ainda não nasceu já está amaldiçoado. Se você não parar com estas coisas, o teu neto que ainda não nasceu, a tua neta, já estão amaldiçoados. Até a terceira e quarta geração. Pessoas que não nasceram, mas foi Deus que amaldiçoou? Não, é você que está provocando a maldição na tua vida. Então, o teu bisavô era idólatra, consultava mortos, consultava ciganos, adivinhadores, fazia prognóstico, adorava imagens, acendia vela para santo. Ah, o teu bisavô fazia isso? Então a praga chegou até a quarta geração, você está amaldiçoado. O teu avô fazia isso? Vai sobrar para o teu filho, para a tua filha. O teu pai, a tua mãe fazia isso? Vai sobrar para os teus netos e os teus bisnetos. A maldição vai continuar passando. Eu sei disso. O meu avô, ele era um homem amaldiçoado. Ele e o irmão dele. Porque a minha bisavó era amaldiçoada. Porque eles adoravam essas coisas. Como todos os italianos. Beijavam pé de santo, acendia a vela, fazia promessa. Eram amaldiçoados. Aí o meu avô ouviu a palavra de Deus, leu a palavra de Deus, teve a oportunidade. E o que aconteceu? Quando ele leu isso que eu estou te mostrando aqui, quando ele entrou em contato com tudo isso, ele falou: não acredito. Isso deve ser coisa de livro de crente. Ele foi falar com o padre. Padre, você tem uma Bíblia católica para me emprestar? O padre falou: tenho uma desse tamanho, está tudo em italiano. Meu avô falou: eu leio em italiano, me empresta essa Bíblia. E o meu avô começou a ler a Bíblia católica. Tudo isso que eu te citei aqui, vai ler a Bíblia católica. O meu avô leu a Bíblia católica e conferiu tudo. Tudo que eu te li aqui está também na Bíblia católica. E o meu avô falou assim: mas não é possível. O padre nunca me falou isso, o papa nunca falou isso, o bispo nunca falou isso, o cardeal nunca falou isso. Mas ele creu, ele falou: mas a palavra de Deus está dizendo isso. E ele leu a palavra de Deus, ele leu a Bíblia protestante, leu a Bíblia católica, conferiu que era a palavra de Deus. Aí ele passou em frente de uma igrejinha pequenininha, onde estavam cantando um louvor, um hino. E ele foi atraído, porque o Espírito Santo já estava trabalhando na vida dele. Lá tinha um pregador, eu não sei nem o que aquele pregador falou, mas aquele pregador abriu o mesmo livro que o meu avô estava começando a amar, a palavra de Deus. E o pregador pregou uma mensagem.
E quando o pregador disse: quem vai querer aceitar Jesus como Salvador? O meu avô ergueu as mãos para o céu e com lágrimas nos olhos veio na frente e entregou a vida para Jesus. Quebrou a maldição da família, acabou a maldição dos antepassados. Você quer ver? O irmão dele rejeitou a palavra de Deus. Ele tentou pregar para o irmão, tentou convencer o irmão. O meu tio avô não quis saber não. Olha a diferença. O meu avô teve filhos e filhas. Todos são salvos. E 2 filhos homens se tornaram pastores. Meu pai e também o irmão do meu pai tiveram filhos. Todos estão salvos, todos estão no Evangelho. E na família do meu tio e também na nossa família há pastores. E os nossos filhos estão sendo preparados, criados na mesma palavra. Por quê? Porque eles não estão debaixo de nenhuma maldição. A paz, todos são felizes, não tem problemas, todos prosperam. Tudo que querem fazer dá certo, tudo que os meus primos fazem dá certo, tudo que os meus tios, minhas tias, os meus parentes por parte de pai e de mãe fazem, tudo dá certo para eles porque não tem maldição sobre eles. Agora a família do Valentino. O Valentino recusou a palavra de Deus, matou um homem e foi preso. Depois a mulher dele, que estava grávida e ele preso, quando foi nascer o filho do Valentino, ela teve complicação de parto e morreu na hora do parto. Ele teve um filho com essa mulher. Puxou, acho que 15 anos de cadeia. Quando saiu da cadeia, arrumou uma menina de 15 anos para ser sua esposa. Engravidou a menina. Foi um escândalo tremendo naquela época. Aí ele teve também um filho e uma filha com aquela menina. O meu avô, já cristão, já salvo, pegou o filho mais velho do Valentino e criou dentro da palavra. Esse filho tinha um posto de gasolina e 2 sítios. Quando o Valentino saiu da cadeia e continuou com a vida dele, não se arrependeu. Quando o filho dele prosperou, ele foi tomar conta do posto de gasolina do filho. Ele fez o filho ir à falência. Esse parente, esse que seria meu tio também, da parte do Valentino, hoje trabalha de frentista no posto que ele era dono. Olha a maldição. Os 2 sítios que ele tinha, o Valentino perdeu no jogo, conseguiu perder no jogo, que ele era um jogador. Olha a maldição. Os 2 filhos que ele teve com aquela menina de 15 anos, um moço e uma moça, um moço está preso na penitenciária agrícola, está cumprindo prisão, porque cometeu crimes, está encarcerado. Olha a maldição. E meu pai me conta que aquela que seria a prima dele, que também seria minha tia por parte do Valentino, olha a maldição, acabou se prostituindo e foi trabalhar em prostituição. Já deve ter morrido de fome, na miséria, porque enquanto o corpo é bonito tem cliente, depois acaba. Maldição de família, você está compreendendo? O meu avô quebrou a maldição, o Valentino não quebrou a maldição. O ramo do Valentino continuou em desgraça, miséria, destruição, ruína, vício, perdição, vidas destruídas, famílias destruídas. Mas o meu avô, ele entregou a vida para Jesus. Meu querido, minha querida, hoje você está ouvindo esta palavra. Você já sabe o que agrada e o que não agrada a Deus. Mas se você quer fazer algo que vai deixar Deus feliz e que vai fazer Deus te abençoar, é você responder também nesta noite: eu aceito Jesus Cristo como meu único Salvador. Eu recebo Jesus como Filho de Deus e eu entrego minha vida para Jesus. E o sangue de Jesus vai quebrar a maldição da tua família. A tua família vai ser abençoada. Então eu quero que toda a igreja se coloque de pé agora. Eu te mostrei na Bíblia. Eu te mostrei na palavra de Deus a quem você quer obedecer. O rei da Síria deste século, Satanás, que vai te escravizar, te oprimir e te levar na miséria, te colocar no cárcere e finalmente destruir a tua família,
Ou você quer receber a oferta que Deus está fazendo por você? Ou você quer entregar a sua vida para Jesus? Meu avô ouviu a mensagem, rapidinho respondeu: eu quero. Ele bebia, ele fumava, ele era briguento, ele era um mau elemento, ele amaldiçoava todo mundo. Mas ele se tornou o primeiro pastor da nossa família. Deus tem um plano na tua vida. Você entrega a tua vida agora nas mãos de Deus, rompe com a superstição, rompe com a idolatria, rompe com os costumes dos seus pais, dos seus avós, dos teus bisavós, rompe com a religiosidade, entrega a tua vida para Jesus e a tua vida será uma bênção. É tão simples, olha, é tão fácil que ninguém vai ter desculpa lá no inferno. Ninguém vai estar no inferno dizendo assim: ué, por que eu vim parar aqui nesse lugar? Ninguém lá no inferno vai dizer: puxa, Deus foi injusto comigo. Ninguém. Porque cada pessoa lá no inferno vai se lembrar de quantas e quantas vezes Deus te fez o convite. Quantas e quantas vezes Deus te ofereceu o seu Filho Jesus. E era tão fácil. Era só você dizer: meu Deus, eu aceito Jesus como meu Salvador. Tão simples, é tão fácil. Se você quer agora tomar posse da bênção, tomar posse da salvação, então aceita Jesus agora. Ergue a tua mão direita assim e diz: meu Deus, eu aceito Jesus como Salvador. Faz isso agora, ergue a tua mão bem alto. Ergue a tua mão bem alto, eu aceito. Meu Deus, olha aqui, eu ouvi tua palavra. Eu estou aceitando a salvação que o Senhor me oferece e eu rejeito todas as outras coisas. Oh glória. Todos que ergueram as mãos, todos, venham aqui para frente em nome de Jesus. Venha aqui para frente. Venha do jeito que você está. Olha as almas chegando, igreja. Olha as almas vindo para a presença de Deus. Venha rapidamente, porque Deus falou com você nesta noite. Olha mais almas chegando. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Olha o Espírito de Deus trabalhando. Como eu gosto disso. A ira de Deus está saindo da sua vida. A maldição está saindo da sua vida. A bênção de Deus está vindo sobre a tua vida agora. Isso, venha, 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 venha. Oh glória. Que bênção. Mas eu quero chamar você. Olha bem, preste atenção. Porque Israel tinha sido escravo no Egito. Deus foi lá e libertou com mão poderosa. Durante centenas de anos Israel foi uma bênção. Depois a nação se desviou de Deus e fez todas essas coisas erradas. Você pode ser uma bênção. Você já pode ter andado ali com o Senhor Jesus. Mas, ultimamente, você se desviou. Você deixou a casa do Pai. Você se afastou do caminho. Você começou a fazer coisas que aborrecem a Deus, que iram a Deus. Então você precisa vir aqui na frente e pedir perdão a Deus. Porque Israel, depois, mais tarde, se arrependeu e voltou para Deus. Se a pessoa buscar a Deus, ela vai achar. Se a pessoa não pedir perdão, ela não será perdoada. E não adianta você querer pedir o perdão aí atrás, viu? Você tem que vir aqui na frente. Não quero saber o teu pecado. Não me conte o teu pecado. Não me conte. Esse teu pecado é uma questão entre você e Deus. Deus também não quer que você conte para Ele. Porque Deus já sabe o que você fez. Eu vou contar para Deus o que eu fiz? Deus já sabe o que eu fiz. Deus já sabe o que você fez. Você não vai vir aqui na frente para contar o teu pecado não, porque Deus já sabe o que você fez. O que Deus quer saber de você é se você quer vir aqui na frente com arrependimento para pedir perdão. Para tirar a ira de Deus sobre a tua vida. E olha, eu vou te dizer uma coisa. O Espírito de Deus está mandando te chamar agora. E você está sentindo que o Espírito de Deus está te chamando. Você andou fazendo coisas que entristeceram o Espírito Santo.
Você andou fazendo coisas que irritaram a Deus. Então sai do teu lugar e vem aqui para frente, porque hoje Deus vai restaurar a tua vida. Venha do jeito que você está. Venha pedir perdão, porque Deus vai restaurar a tua vida hoje. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Olha as almas chegando. Venha do jeito que você está. Oh, glória. Coloque a mão direita. Olha, coloque a mão direita sobre o teu coração. Eu não pensei que agora à noite aqui em Carapicuíba ia fazer uma pescaria dessa. Ô, Carapicuíba boa de pescar, né? Olha que pescaria. Que pescaria. Você está na rede de Deus agora. Agora você está nas mãos de Deus. Agora não tem como. A tua vida tem que ser abençoada. Tá vindo mais gente? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Venha. Você está com vontade de vir? Venha. Ah, olha mais gente chegando. Venha rápido. Você está sentindo o Espírito de Deus te chamando? Venha, venha, venha. Hoje Deus vai transformar a tua vida. Hoje a tua vida vai ser mudada. Hoje Deus vai te reconciliar com Ele. Igreja, olha que coisa linda. Quantas almas? Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está aceitando Jesus como teu Salvador, entregando a tua vida para Ele. E você que está se reconciliando, vindo aqui para pedir perdão. Ore assim, ore comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e o teu Espírito Santo falou comigo. Agora, meu Deus, ouve a minha oração e perdoa os meus pecados. Me purifica agora pelo sangue de Jesus, porque eu declaro diante do teu altar, eu declaro diante da tua igreja, eu declaro diante do céu, que o Senhor Jesus, o teu Filho amado, é o meu único e suficiente Salvador. Não preciso de nenhum santo, de nenhuma santa, de nenhum guia, de nenhum espírito. Eu não preciso de nenhum padroeiro, porque eu só tenho um intermediário. Eu só tenho um Salvador, e é o Senhor Jesus. Agora, meu Deus, confirma o meu nome no livro da vida e me dá a garantia da minha salvação. Retira agora toda maldição, toda praga. Quebra agora toda maldição da minha família e me liberta. E aos meus descendentes e a minha semente, liberta, porque a partir de agora eu serei uma bênção para a minha casa, para o meu lar, para a minha família, em nome de Jesus. Assim seja. Você chegou até aqui porque Deus quer que você saiba a verdade. Nosso país está sendo destruído porque nossos líderes estão fazendo coisas que aborrecem a Deus. Mas você pode fazer diferença. Você não é impotente. Você tem poder espiritual. E quando você compartilha esta mensagem, você está abrindo os olhos de outras pessoas. Você está despertando uma nação. Pense nisso. Quantas pessoas você conhece que ainda acreditam que nossos problemas são apenas econômicos? Que não sabem que existe uma batalha espiritual acontecendo? Você pode ser a pessoa que muda a perspectiva delas. Então faça isso agora. Compartilhe. Envie para grupos de WhatsApp, redes sociais, amigos. Cada compartilhamento é uma semente plantada. Deixe um like. Mostre que você acredita que a Bíblia tem as respostas. Inscreva-se e ative o sininho, porque vou trazer mais revelações que vão transformar sua visão do mundo. Deixe nos comentários sua história, sua oração, sua luta. Vamos interceder juntos. Lembre-se, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Podemos ser essa nação, mas primeiro precisamos acordar. E você pode ajudar a acordar seu povo. Que Deus abençoe você e transforme nosso Brasil. Em nome de Jesus, amém.